Porque lá, nesses países mais evoluídos, toda vez que acontece um evento, você tem o famoso estudo de casos. Não importa se o evento foi positivo ou foi negativo, eles sempre vão estudar para tentar dali exprimir o que há de melhor. Miami Shootout, Exatamente, para tentar eventos. tirar dali regras de engajamento, para tentar tirar ali lições. E uma das lições que eles tiraram é que os países que, porventura, os Estados Unidos pudesse um dia ter que interferir, se eles estivessem desarmados, seria melhor. Tá certo? Então, todo mundo fala, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que o Japão chegou a levantar uma hipótese de uma invasão na costa oeste, né? Mas isso seria impossível, rapidinho, porque justamente não é por causa do exército americano, era principalmente por causa do povo americano, né? O povo americano sempre vê a arma como uma cultura, a caça é uma cultura muito grande lá, então a maioria dos homens e até mulheres, né? E se você se lembra bem, aquele problema que teve em 92, quando teve a morte daquele motorista de caminhão em Los Angeles, e que os policiais, a princípio, foram absolvidos, né? Houve aquele levante de Los Angeles, onde a revolta racial negra elegeu os orientais, principalmente os tailandeses, os sul-coreanos e os brancos. E começou a ter uma invasão de comércio nos bares, uma confusão, perdeu o controle, né? Eles chamaram, inclusive, a Força Nacional para poder justamente cuidar dos bairros pobres, onde as pessoas não tinham condições de comprar armas. Então eu me lembro das cenas de 92, os helicópteros da Guarda Nacional passando por as cidades, parecendo estar tendo em guerra, né? As pessoas invadindo as lojas e tal. E os comerciantes, aqueles que tinham condição, eu me lembro perfeitamente, lá tem muitas aquelas lojas, que um prédio quadrado, em cima é laje, a família baixava a escada, estava no terraço, pai, mãe, filho e filha, cada um com um fuzil na mão, dando tiro nas pessoas que estavam querendo roubar o seu patrimônio, aquilo que eles conseguiram anos para levantar. Roubar, até mesmo. Exato. Não, estavam matando, dando tiro ali para. E aí a guarda não se meteu. Onde eles viram que o povo estava se defendendo, eles não se meteram. Eles foram ajudar o povo pobre, que não tinha condição de se defender e que estava sendo vítima também de saques, de violência, entendeu? Então, esse é um outro ponto importante da gente se lembrar, que olha que diferença que faz você estar armado. Um recente agora foi a questão dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? A Ucrânia, ela tinha leis restritivas à arma de fogo, e quando a Rússia resolveu botar o pé lá dentro, o governo desesperadamente começou a fornecer fuzis para uma população que não tem treinamento. Totalmente despreparado. Não tem treinamento. Eles estão tentando fazer o que podem. Mas olha que é um conceito mal feito, né? Começando lá atrás, quando eles resolveram, para uma promessa de não serem invadidos, eles abriram mão do seu arsenal nuclear. Então já começa aí. Olha o erro. O que é o erro de se desarmar? Mais uma vez, delegaram a sua própria segurança a terceiros, né? Então a história nos mostra... Black Lives Matter, lá do Kyle. Isso houve, exato. Então a história nos mostra... Que o rapaz foi absolvido. Foi absolvido, né? Foi criada toda uma narrativa em cima e depois se mostrou a arma na mão dos agressores. A sorte que tinha um filme dele, inclusive o cara tentando arrancar a arma para matá-lo com a própria arma. Tá certo? Então o certo foi isso mesmo e foi absolvido, apesar do estrondante protesto, digamos assim, da esquerda lá, que são os democratas, né? Mas não adiantou, aquilo foi claro. Lá, graças a Deus, a Suprema Corte é totalmente isenta, né? Eles não dão declaração de absolutamente nada, eles se reservam a falar somente nos autos e a defender a Constituição e dentro da técnica, tá certo? Diferentemente daqui, qualquer um vai dar entrevista, quer ser popstar, né? Aquela coisa toda, você devia até convidar para um podcast, né? Um daqueles, né? Porque gostam de falar pra caramba, aquela coisa toda, né, irmão? Então, mas o que acontece, infelizmente, é isso. A gente está vendo como é que as coisas vão, e você que está ouvindo aqui o podcast começa a perceber que toda a narrativa que vem sendo construída para a questão de da sociedade ser uma sociedade desarmada, olha como é que é fácil desmontar. A gente aqui não está falando há uma hora e pouco somente sobre esse assunto, e aí você está vendo que é muito simples. Imagina se você começa a pegar esses livros aqui sugeridos e ler. Aí você vai assim, meu Deus do céu, eu estava sendo enganado e não sabia. Né? Não que mentiram para mim sobre desarmamento, você está sendo enganado e não sabe.